Abra sua Bíblia, por favor, Apocalipse, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 em diante. Que diz assim a palavra do Senhor, queridos: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e tudo o que tinha visto. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Versículo de número 4. João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir, e dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, primogênito dentre os mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou de nossos pecados, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A ele glória, poder para todo sempre. Amém. Eis que vem como nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que transpassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, Todo-Poderoso. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino, na perseverança de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi de trás de mim uma grande voz, como trombeta, que dizia: o que vedes, escreve num livro, envia às 7 igrejas que estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. No meio de 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido dos pés e com uma roupa comprida, cingido pelos peitos, com um cinto de ouro. Sua cabeça, cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, seus olhos como chama de fogo, seus pés, semelhante a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, sua voz, como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, sua boca saía uma espada aguda com 2 fios. Seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando o vi, caí seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro, o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui eu estou para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, aos que são e as que depois destas coisas hão de acontecer. O mistério das 7 estrelas que viste na minha destra, os 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Somente até aqui. Amém. Convido você a fechar os teus olhos para nós orarmos. Soberano Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos curvamos diante do Senhor em ato de oração. Queremos ser gratos pela leitura e pedimos ao Teu Espírito que nos guie em toda a verdade e que este texto, Senhor, possa ser entendido por todos nós. Que esta mensagem seja aplicada no nosso coração e que possamos viver por ela. Pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero nesta noite expressar aos irmãos de verdade como eu me sinto feliz de ter conhecido o Senhor Jesus. Esta noite eu quero pedir permissão à igreja
para falar sobre João, um grande discípulo do Senhor. Esteve este mesmo João que escreve Apocalipse, ele esteve com o Senhor Jesus. É um discípulo apóstolo que acompanhou o Senhor Jesus em toda a sua missão nesta terra. É um homem, irmãos, que se assentou com o Senhor Jesus. De todos os discípulos que ali estavam, os 12, o discípulo provavelmente mais amoroso, a Bíblia menciona que ele dormiu no peito do Senhor Jesus, esteve com o Senhor Jesus, tanto é que seu título é conhecido como discípulo do amor, né? Discípulo do amor, companheiro nas tribulações. João, quando Jesus estava sendo, irmãos, julgado ali no seu, melhor dizendo, na crucificação, na sua morte, João foi aquele que fez companhia, a pedido do próprio Jesus, da mãe de Jesus, Maria, a mulher que concebeu Cristo. Ele esteve lá. De todos os homens ali, discípulos, apóstolos, o único que ficou ali na morte do Senhor Jesus foi João. Ele presenciou todas as coisas. No ministério de Jesus, ele é o dono desta frase que dá por título seu livro, Não se turbe, melhor dizendo, a frase é de Cristo, mas quem escreve, entenda bem, a frase é do Senhor Jesus, mas quem escreve é João. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Nessa circunstância que escreve esta frase, esta mensagem, em João 14, lá nos Evangelhos, os discípulos estão vivendo ali uma situação desconfortável, muitas delas. A notícia de que aquela semana Jesus seria morto por uma morte cruel, dolorosa, vergonhosa de cruz. Os irmãos têm uma ideia, a morte de cruz a uma pessoa, a um humano, era a morte mais humilhante, era a morte mais triste, era a maneira mais difícil, ou melhor dizendo, uma maneira mais humilhante que uma pessoa poderia ter, mais sofrida é a morte cruel de cruz. E naquela semana que Jesus dá notícia que chegaria o fim da sua vida, João está nesse cenário. E é João, irmãos, que viu toda aquela manifestação, e é ele, e se eu não me engano, o seu irmão, que entra na discussão. Eles entram nessa discussão sabendo da morte do Cristo, da glória. Quem que assumiria o posto? Quem que estaria em primeiro lugar? Quem se destacaria no reino? É João que inicia. É João, irmãos, louvado seja Deus, que também agora, nesse Novo Testamento que nós abrimos aqui, nos Evangelhos, que também é usado, irmãos, lá em João 21, aonde nós vemos o Senhor Jesus, mesmo eles negando, mesmo os discípulos tendo medo, mesmo os discípulos não estando com Jesus, não defendendo, Jesus não precisa que ninguém defende ele, essa história de vamos defender Jesus, não, você defende, nós estamos aqui em defesa do Evangelho, não de Jesus, Jesus não precisa de nós para defender ele, mas é em João que Jesus aparece nos seus Evangelhos, em João 21, chamando os discípulos, depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, antes de sua ascensão, antes dele retornar para a glória, a Bíblia relata que os discípulos estão temerosos, né? Não mesmo depois da morte, mas antes da sua morte, mesmo em João 13 é declarado isso. Poxa, se ele é o Cristo da glória, o Filho de Deus, o Jesus Nazareno, Todo-Poderoso, vai passar por esta morte, imagine nós quem somos. Naquele mesmo cenário, naquela mesma semana, a última semana que antecede a morte de Cristo, eles não só estão discutindo quem é o maior da glória, quem é o maior do reino, quem ocupará a posição ali de liderança, não estão só discutindo isso, mas também é declarado diante deles que Pedro negaria Jesus, que Judas o traía, é aquele que metia a mão sobre o seu prato, que estava entre eles, era um homem, o único judeu entre eles. Não só nesta semana acontecem esses três fatos, mas também estão preocupados porque a notícia cai como uma bomba que Jesus naquela semana morreria nas mãos dos homens, perderia a sua vida natural.
E não só essa notícia, mas também, irmãos, há uma discussão entre eles, na cena que nós vemos, o chamado lava-pés. Eles vão celebrar, naquela semana, Jesus está cancelando a Páscoa, inaugurando a ceia para os cristãos. Ele, naquele momento, daquela mesma semana, ele seria oferta, ofertante, oferta, sacrifício. Então, todo esse sentimento carnal expõe esses homens. Me permita continuar nesta explicação, já nós voltaremos nos textos lidos. Então, irmãos, João é chamado para escrever: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muita morada. Se não fosse assim, ou seja, se isso não fosse verdade, eu não contaria a vocês, não estaria prometendo algo a vocês. Eu vou preparar-vos lugares. Estava falando da cruz. Eu preciso ir para a morte de cruz para abrir a porta para vocês. Guarde bem essa frase: abrir as portas para vocês. Eu sou a porta. Então o Senhor Jesus, eu vou voltar ao Pai. É João que escreve isso. E não diferente, queridos e amada igreja de Cristo Jesus que está aqui esta noite. O Senhor Jesus passa toda a grura, ele é abandonado pelo Pai. Isaías diz que agradou o Pai Boelo. E em Salmos, nós vamos ver Salmos 22, Deus meu, por que me desamparaste? Em outras palavras, Eloi, Eloi, sabachthani, louvado seja Deus. Ou seja, agradou o Pai virar as costas devido ao meu e o seu pecado que estava depositado em Cristo. Isaías vai completar a frase, vai um pouco mais além e vai dizer para nós, a igreja de hoje, que na tua face não tinha beleza. O sol virou o rosto para Cristo, porque ele estava tão feio, desconjurado, as pessoas sentiam nojo, náusea, e viraram as costas para o Senhor, porque o meu e o seu, o nosso pecado estava sobre ele, deformou o rosto de Cristo, cheirou mal. E quando o Pai olhou para Cristo, viu eu e você nele, os nossos pecados, a nossa imundícia, as nossas misérias, no rosto do Filho. Irmãos, Jesus então é crucificado, ao terceiro dia ressuscitado, aparece aos discípulos. Agora sim, é João que reconhece. João capítulo 21. Quando Pedro desistiu, quando Tiago desistiu, quando Natanael desistiu e João estava com eles, o Senhor Jesus vem de longe, andando sobre as águas e chamando: filhinhos, filhinhos. É esse mesmo João do Apocalipse. Eu conheço essa voz. Essa voz é de Jesus, o Nazareno. Eu conheço esta voz. Esse discípulo amado conhecia bem a voz do seu sumo pastor, do sumo sacerdote, aquele que agora deu a vida pelas ovelhas, aquele que foi abrir a porta da glória. Louvado seja Deus! João conhecia bem a voz do seu Senhor. E naquele dia eu entendo que ele foi chamado, também com Pedro, para ser o evangelista do nosso tempo. Talvez você possa pensar que é Paulo. Não, irmãos, com muito respeito, a pessoa do amado apóstolo São Paulo, um homem, santo homem de Deus. Mas Paulo foi um bandeirante da igreja primitiva, o maior fundador da igreja primitiva. Mas quem trouxe o evangelho da graça a mim e a você, quem anunciou Jesus Cristo para a igreja contemporânea, para a geração de hoje, é João, filho de Zebedeu. Louvado seja o nome santo do Senhor. É ele que está contando essa história esta noite. João conheceu a voz do sumo pastor e disse a Pedro: Pedro, é Jesus, Pedro, é Jesus, é Jesus, Pedro, é Jesus. Eu conheço esta voz. Essa voz é de Jesus o Nazareno. E ele está vindo aí, Pedro, chamando nós de filhinhos. Louvado seja Deus, bendito é o nome santo do Senhor. Este mesmo João, ele é levantado pelo Espírito Santo de Deus a pregar numa época difícil da igreja primitiva, a igreja perseguida, a igreja invejada, a igreja massacrada. Os apóstolos, agora quando João vai escrever o Apocalipse, todos os apóstolos estamos mortos, e mortos pelo viés do martírio, a machadada, a espadada, a perdejada, esfolados, irmãos, humilhados, massacrados, mortos em leões, em arenas, aplaudidos por pessoas que queriam ver a morte deles. E João é o único que não foi morto pelo viés do martírio, apesar de ser lançado em um tacho de óleo fervente.
Mas Deus não permitiu sua morte. Homens procuraram destruir a vida humana de João, o apóstolo, discípulo amado do Senhor. Ele foi perseguido não só por Nero, mas essa época aqui é Domiciano, um imperador muito mais mau, irmãos, que vestiu-se de Deus. Até então, este momento, até o tão momento depois de Nero, a Domiciano, imperador em Roma. Ninguém tinha usurpado do título do próprio Deus, mas Domiciano sim. Domiciano, ele titulou-se Deus. Ele queria ser adorado como Deus. Ele titulou-se dono de todas as coisas e todos tinham que se rebaixar a ele. Se Nero foi um homem mau, Domiciano foi mais ainda. E João, irmãos, da época mais difícil, quando você lê a Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, vem João, naquela época que Deus levanta ele para dizer que no princípio ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e sem ele nada das coisas que foi feito se faria. Ele era a luz dos homens, louvado seja Deus, ele era a luz entre as trevas, exaltando o nome de Jesus, mais ou menos ali, 70 anos, ou 90, se eu não me engano, após a morte de Cristo, 30 anos após a morte de Paulo, Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, levantou João para pregar o Evangelho da graça. Aonde a igreja está sendo combatida pelos imperadores, já tinha passado por grandes agruras e agora está passando e sofrendo nas mãos de Domiciano, aonde a igreja está sendo dizimada, não empregam mais Mateus, Marcos e Lucas, estão dizendo que Jesus é um homem inventado pelo império, estão falando que era só uma passagem, um profeta. Não, João se levanta com a Bíblia nas mãos e diz: não, eu conheço esse Jesus, eu estive com ele, e vai nos contar no seu livro, nos Evangelhos de João, os 7 maiores milagres que dão atributos de que Jesus é Filho de Deus e Ele é Deus. Que Ele veio para salvar o que havia perdido, que Ele é o Verbo, que Ele é o Filho de Deus, o próprio Deus, é aquele que morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, que Ele é a porta que ao céu conduz, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, que Ele é o pão da vida, que Ele é o Consolador, que Ele é o sumo pastor, o sumo sacerdote, o pastor que deu a vida pelas ovelhas. O enviado da glória, o Cristo, Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. João é levantado nessa circunstância. Quando ele passa, irmãos, e vive este momento anunciando, vai falar do homem do tanque de Betesda, da morte de Lázaro, entre tantos outros. Em Éfeso ele escreve a 1ª, a 2ª e a 3ª de João, as epístolas endereçada a cooperadores, a movimentos evangélicos, não, movimentos gospel, não, movimentos do cristão genuíno, a igreja primitiva, ensinando a combater o bom combate como Paulo, guardar a coroa dentro do coração e levantar uma bandeira, não de uma placa, uma instituição, uma religião, uma ideia, não, ou de alguém que decidiu e opinou por um sistema, não, mas levantar uma bandeira escrita nela: louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus, embaixadores de Cristo, louvado seja o nome santo do Senhor. E João, irmãos, agora sim, chegamos no texto de hoje. Quando todas as portas da terra se fecham, quando não há mais saída para João, quando não há mais lugar para ele ir, agora preso por ordem do Domiciano numa ilha, irmãos, no mar Egeu, aonde é uma pena, é um lugar, uma ilha, uma colônia penal. João está preso na ilha de Pátimos, numa mina, retirando carvão, um lugar vulcânico. E lá nesta ilha, abandonado, esquecido, jogado às traças, abandonado, irmãos, talvez eu e você nessa circunstância, nós olharíamos para o Deus e dizíamos: Senhor, olha a minha situação. Quanta gente faz isso. Olha a minha prova, a minha situação, não tenho saída, olha o que eu estou vivendo, olha a minha dor, a minha luta, eu não quero mais ser crente. João fez totalmente ao contrário.
Quando ele olha para essa situação, irmãos, na ilha de Pátimos, daquele jeito, quando todas as portas se fecharam, a da glória estava aberta e o Senhor bradou desde o céu: João, sobe para cá, a porta está aberta, sobe para cá, eu te recebo em sua glória. Irmãos, para nós que somos cristãos e que defendemos o evangelho da graça, que lutamos contra a nossa carne e dentro da palavra de Deus, esforçados, encorajados pelo Espírito Santo, cheios da palavra de Deus, não cedemos à vil tentação. Nunca as portas da glória se fecharão para nós, nunca a porta da palavra se fechará para nós, nunca as portas eternas se fecharão para nós. Por quê? Porque há um elo entre você e Deus, há um elo, uma aliança entre você e Deus, entre eu e Deus, que é Cristo. E é Jesus. Quando o Senhor olha para nós, irmãos, Ele vê Cristo, porque nos conformou à imagem e semelhança do Teu Filho, através do Evangelho, nos conformou à imagem do Seu Filho, através da cruz do Calvário, o Seu sangue vertido na cruz, lavou os nossos pecados e fomos remidos, reconciliados diante do Senhor. E então, quando todas as portas da terra se fecha, o próprio Deus grita desde a glória: sobe para cá, esta noite é o que eu vejo. Talvez seja o seu problema, a sua dificuldade, talvez seja a sua necessidade, a sua dor, a sua lágrima. Eu não estou aqui para usar o seu problema, a sua dor, a sua lágrima. Eu estou aqui enviado pelo Deus poderoso e o Espírito Santo agindo em minha vida, a dizer a você: quando todas as portas da terra se fecham, a da glória continua acesa, a da glória continua aberta. A palavra de Deus ilumina o nosso caminho, a palavra de Deus, ela esclarece a nossa vida, a palavra de Deus, ela nos guia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que maravilha, glória a Deus, aleluia, santo é o Senhor. Então a Bíblia diz que o Senhor apareceu no versículo 1, é o que nós vemos. João nos conta revelação de Jesus Cristo. Não foi de um homem, não foi de um profeteiro, de um marqueteiro, de dono de igreja, fundador de ministério, não. Não foi de alguém que ganha para viver, que vive usurpando pessoas, que vive de adivinhação, não. A Bíblia diz que foi revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Glória ao nome santo do Senhor, para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer. Aqui não está escrito que talvez acontecerá, pode ser que aconteça, ou alguma coisa vai, não, está dizendo que vai acontecer. A palavra deve é um verbo afirmativo, dizendo vai acontecer. Vai acontecer, louvado seja Deus. Quando todas as portas da terra se fecham, a da glória se abre para João e diz: João, escreve aí, louvado seja o nome santo do Senhor, o qual testificou da palavra de Deus e testemunho de Cristo e tudo o que tem visto. Ou seja, a palavra de Deus fala de Cristo, ela anuncia a mim, a você, a obra da redenção. A palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, não que sai da minha boca, não que dá um estalo na minha cabeça, ela fala de salvação, remissão, redenção. Ela fala de transformação, regeneração, poder da palavra de Deus, de transformar um homem, de edificar o altar de Deus em nós, morada e templo do eterno, louvado seja Deus. Embora este livro seja um livro de profecias que se estende até a eternidade, ele também é um livro totalmente pessoal, que revela também a nós a pessoa de João, a como Deus usava ele, usara ele, como Deus usou ele no momento da dificuldade. E Deus quer usar você, Deus quer usar a mim e a você, é um chamado do Senhor para nós, Ele quer usar a nós, mas não como alguém que usa, descarta e vai embora, não. A Bíblia diz assim, que o Senhor está conosco em todos os instantes da nossa vida. Deus não te abandona, jamais te abandonará, jamais virará as costas para mim e você. O Senhor está conosco em todo instante da nossa vida. E nós, ao longo da nossa vida cristã, assim como João, nós podemos esperar, queridos, que ao longo da nossa vida, como avançamos na nossa vida cristã, o Senhor também está conosco em todo momento da nossa vida. Assim como João
o Deus da glória, o Cristo da glória, também se importa com pessoas. Deus também se importa conosco. Deus olha, irmãos, para nós, para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia nos diz, irmãos, das cartas de Paulo aos Romanos, entre outras, que o Espírito Santo espia nós, ele observa, ele nos assiste, nos sonda, prescruta o nosso pensamento. E nós servimos um Deus que se importa conosco. Quando Deus viu João naquela situação, irmãos, deu a ele revelação, não abandonou porque ele estava numa ilha deserta, numa ilha de sofrimento, numa ilha de dor, falou, não, já usei você, João, todos os meus discípulos morreram, meus apóstolos, então agora você fica aí, eu vou fazer, não, a Bíblia diz que o Senhor apareceu a ele e revelou a ele coisas que faria, louvado seja Deus, e disse, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados que ouvem a palavra desta profecia, não está dizendo de profecias, não, desta profecia se refere à palavra de Deus, louvado seja Deus. Ou seja, da profecia que o próprio Deus pregou e guardam as coisas que nela está escrita. Me lembro bem que o Senhor não falou somente a Josué, mas também citou a muitos homens de Deus, mas eu quero usar como base a palavra do Senhor que veio a Josué dizendo, esforça, tem muito bom ânimo, que eu te ajudarei, não aparta o livro desta lei, antes nela medita de dia e de noite, louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor estava dizendo, se você crê nas profecias desta lei, nas minhas promessas, farei herdar a terra que te prometi aos pais que lhe daria. Louvado seja o nome santo do Senhor. A promessa, irmãos, de que o Espírito Santo seria enviado sobre nós aconteceu, e Ele está aqui esta noite, Ele está no meu coração, Ele está no seu coração, Ele está neste momento doutrinando a mim e a você, nos ajudando, nos guiando em toda a verdade, nos consolando. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas o Espírito Santo de Deus está entre nós, sua presença é real, é perceptível, louvado seja o nome santo do Senhor. Ele toca em você, Ele transforma você, regenera você, Ele te edifica, te restaura, te reconstrói, louvado seja Deus, glória ao nome santo do Senhor. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas destas que estão escritas, porque o tempo está próximo. Irmãos, nunca se viu tanto cumprimento da palavra, ou talvez a gente não tenha percebido, eu quero trocar esta frase, talvez a gente não tenha percebido o quanto Deus tem dado sinais da sua volta. O quanto Deus tem dado sinais da sua volta que está tão breve. Deus está voltando, queridos. Deus está próximo. A volta de Jesus está próxima. Jesus está voltando para buscar e para que a sua promessa de um dia voltar e nos levar está tão próxima. E nós ficamos procurando portas da terra. Nós vivemos aqui agarrados nas circunstâncias da nossa vida quando temos liberdade de olhar para a frente, e à frente o alvo é Cristo. O retorno de Jesus, a igreja deve amar e desejar, irmãos, desejar a volta de Cristo e orar para que ela aconteça. Só assim nós estaremos livres de não entristecer o coração do Senhor, porque enquanto vivermos nesta terra, nós vamos entristecer o coração do Deus poderoso. Mas nós amamos o Senhor, nós amamos a Deus. Como você não quer fazer algo que entristece a tua esposa, o teu filho, tua família, o teu marido, teu pai, tua mãe, assim nós somos com Deus. E nós só vamos deixar de pecar e fazer com que os planos de Deus, irmãos, sobre a nossa vida, não que venha se frustrar, mas que venhamos entristecer o coração do Senhor e eles demorem a acontecer em nós, é quando deixarmos de pecarmos. Mas aqui nesta terra, nenhum de nós vamos deixar de pecar diante do Senhor. Por isso, quem ama o Senhor, quem ama a palavra de Deus, quem tem zelo pela palavra de Deus, vela e aguarda desejosamente o retorno de Cristo Jesus, porque Ele quer agradar aquele que ama, Ele quer provar para aquele o quanto Ele o ama.
Ele quer mostrar a Jesus, ele quer demonstrar o seu amor, ele tem uma vontade gritante no coração para expressar o seu amor por Jesus. João, não diferente, escreve estas palavras. Olha, irmãos, aqui eu vejo uma verdade tão sincera, uma verdade tão expositiva, aonde João diz, porque o tempo está próximo. E o que me chama a atenção é que é o próprio Espírito de Deus que está revelando a ele, o tempo está próximo, João. O tempo está próximo, igreja. Jesus virá. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Ele é o Cristo da glória, é o Filho de Deus. O Verbo encarnado, louvado seja Deus, o próprio Deus. Então o Senhor se revela a ele, no versículo 4, dá ordens que ele possa escrever e ele não faz diferente. João, prisioneiro do Senhor. João, às 7 igrejas da Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era, que há de vir. Ou seja, maravilhoso, irmãos, continua sendo o mesmo. O Deus imutável, da palavra imutável, da palavra poderosa, da palavra santa, da palavra verdadeira, da palavra que transforma, que nunca mudou, que continua o mesmo. O Deus adorado, o aclamado, o Deus elogiado, o Deus bendito, o Deus da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Deus amoroso, o Deus compassivo, o Deus piedoso, o Deus cheio de graça, um Deus que também é fogo devorador, um Deus que faz cessar, um Deus que faz continuar, um Deus que inicia, um Deus que é o princípio, o meio, o fim, o alfa, o ômega. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Deus soberano, um Deus justo, um Deus cheio de glória, de graça, de bondade. Louvado seja o nome santo. O Deus que está sentado no mais alto trono, regendo todas as coisas, está entre nós esta noite. Está entre nós esta noite. Ele está no centro da pregação, Ele está aí com você, Ele está aqui do meu lado, Ele está no meu coração, Ele está agindo sobre a igreja, está nos recebendo em sua glória neste momento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um Deus de paz, um Deus de comunhão, um Deus de transformação, aonde nos regozijamos do Senhor, sentimos a tua presença e tudo que nos tira a paz vai embora. E tudo que nos incomoda agora nos traz paz. Esse é o Deus que João está pregando. Esse é o Jesus que João está anunciando. Eu, João, companheiro na aflição do reino, na perseverança. João diz, eu, João, seu irmão, companheiro na perseverança, está dizendo, irmãos, quantas vezes eu e você, versículo 9, vosso irmão companheiro na aflição no reino, na perseverança de Jesus Cristo. João está dizendo, no reino. Já falamos aqui, talvez no EBD também, sobre buscar o reino do Senhor, é buscar o governo de Deus. João, quando diz no reino, seu companheiro no reino, ele está dizendo assim, aquele que aceitou o Senhor cuidar da sua vida. João está literalmente assumindo prisioneiro de Cristo, assim como Paulo. Eu estou aqui nesta ilha por permissão de Deus. Eu estou aqui em Pátimos por permissão de Deus. Eu estou neste lugar porque Deus me permitiu estar aqui, é a ordem do Senhor, é a vontade permissiva de Deus. Eu estou aqui porque é a agenda do Senhor. Ele me quis aqui. Ele quis que eu estivesse aqui. E Ele está me chamando de companheiro. Aqui tem uma tradução. Aqui tem uma frase que me chama a atenção. Não há ilhas vulcânicas aqui. Aí onde você está não tem pedras que você precisa retirar como carvão. Mas nós vivemos um Pátimos. O Pátimos é a nossa dor. O Pátimos para a igreja de hoje são as nossas agruras. O Pátimo é as nossas trincheiras. O Pátimos para mim e você é os momentos que estamos entrincheirados, emparedados, encurralados.
O Patmos nesta terra ao cristão é o luto. O Patmos nesta terra é uma doença que para o homem é incurável, e você chora, você sofre o luto, você sofre a dor, você sofre a agonia, você sofre perseguição, sofremos inveja, tudo isso por quê? Porque amamos o Senhor. Porque somos companheiros de João no reino. No reino é o quê? Deus está governando a minha vida e Ele quis que fosse assim. A minha prova, a minha luta, a minha Patmos é algema, não é algema, mas é uma liberdade, porque doei a minha vida ao Senhor. É uma agenda de Deus sobre a minha vida. É o desejo do Senhor para mim, é a vontade do Senhor para a minha vida. Ele me permitiu estar aqui e nos chama de companheiro, que está dizendo que você também é, eu também sou, todos nós somos. A igreja de Cristo está avançando, apesar das dificuldades, da luta, da perseguição, apesar da nossa carne, do mundo que prolifera o pecado, dizendo que aquilo que antes não podia agora pode, dizendo que o gênero agora pode, dizendo que a sua família agora pode ser trocada por outra. Não, João está dizendo, a igreja precisa continuar rompendo pela fé, a esperança viva e a certeza no coração de que Ele foi e continuará sendo pelos séculos do século adorado, aclamado, louvado seja o nome do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. João continua dizendo que ele está no reino e na perseverança em Jesus Cristo. Mas o que é afinal perseverar? Perseverar é agir em fervor. Perseverar é não desistir por causa das dificuldades. João, para nós, irmãos, é um exemplo de humildade. Ele não só usa o título de companheiro, mas também se apresenta como alguém que está junto com os irmãos na caminhada e na fé. Alguém que se apresenta dizendo, ele poderia falar assim, eu tive com Cristo, eu sou apóstolo, eu fui discípulo. Pensa no homem que causou inveja, pensa no homem que entrou lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, junto com Pedro, e disse, olha, eu não tenho nada, homem, para te dar, você está no templo, na porta do templo formoso, eu não tenho nada, mas em nome de Jesus o Nazareno, apesar que quem disse isso foi Pedro, né? Mas ele estava junto, eu estava lá com Pedro, eu tenho poderes sobrenaturais. Não, João não se apresenta assim. João, ele é um exemplo de humildade. E é isso que João nos ensina esta noite, sermos exemplo de humildade. Ser humilde, ser manso não é aquele, me perdoe a expressão, que se abaixa e diz assim, fica de cócoras para as dificuldades. Não é aquele que fica de cócoras e pede para o outro, pode subir nas minhas costas. Não, isso aí não é ser manso, ser humilde. Em primeiro lugar, que ser manso é aceitar o desígnio, o governo, o reino do Senhor sobre a vida, tudo sobre Ele e nada sobre mim. O que importa é que eu diminua e que Cristo cresça sobre a minha vida. Isso é ser manso. Mesmo que os desígnios de Deus, a vontade de Deus não seja entendida humanamente aos meus olhos, mesmo que a vontade de Deus não seja bem compreendida humanamente a você, isso é ser manso, aceitar a vontade do Senhor sobre a nossa vida. Bem-aventurado é aquele que aceita a vontade, o domínio, o governo de Deus sobre a sua vida. Se doer, continua sendo Deus. Se não doer, Ele é Deus da mesma maneira. Se fizer, Ele é Deus. Se continuar ou não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se fechar, continua sendo Deus. Deu certo, amém. Não deu certo, amém. Da mesma maneira, Ele é soberano. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isso é ser manso, humilde. Humilde é reconhecer que tudo que tem não veio dele, veio do Senhor. Tudo que possuiu não é porque merece, não há mérito, demérito, não. É graça. É nós que recebemos de presente, é um demérito. Você não merecia, eu não merecia. Isso é ser humilde. Dizer, Senhor, tudo que o Senhor me fez, esse aí não sou eu. Quero dizer uma frase de João Calvino que disse assim, um reformador, grande homem de Deus, que disse assim, tudo que vocês vê de bom em mim é Cristo, e o que vocês vê de ruim sou eu mesmo. Isso é ser humilde. João era desta maneira, irmãos queridos, louvado seja o nome santo do Senhor. É assim. E João declara ser um homem humilde. A pergunta é,
João estava em Patmos fazendo o quê? E por quê? Porque ele permaneceu fiel. Ele estava ali porque ele tinha um pacto com o Senhor, servir ao Senhor, adorar o Senhor, amar o Senhor, apesar de todas as circunstâncias. Apesar de todos os sofrimentos de suas dores, ele preferiu adorar e servir o Senhor de todo o coração. Esta noite há um convite do Senhor a mim e a você, servir o Senhor de todo o nosso coração. Quando o Senhor Jesus fala a Maria, se creres, verás a glória de Deus, ele está dizendo isso. Crer que Ele é fiel, único Salvador, único Deus, o único soberano. Se crermos, nós veremos a glória do Senhor. E é isso que acontece. Tem gente que acredita que ver a glória de Deus é receber obras sobrenaturais, maravilhosas, extraordinárias. Irmãos, se eu e você, quando vermos a glória de Deus, nós nos lançamos. Isaías capítulo 6, aconteceu isso. Até o Isaías 6, que você lê 1, 2, 3, o 4 e o 5, Deus está usando o profeta Isaías para julgar as nações, para julgar os reinos, para julgar as regiões que ele estava. No capítulo 6 ele tem uma visão. Isaías agora está vendo a glória de Deus. E ele olha para a sua situação e a primeira fala de Isaías é: Senhor, eu estou morto, eu morri. Eu vi a sua glória, ninguém pode ver a sua glória. Ou seja, ele tem uma visão que os anjos estão voando, sobrevoando sobre o trono do Senhor. E com duas mãos eles tampam o rosto, como as duas tampam os pés, e duas voam. E eles dão glória ao nome do Senhor, hosana nas alturas. E o manto do Senhor é uma luz que ofuscou os olhos. E quando a glória de Deus se manifestou, Isaías se jogou no chão e viu como seus lábios eram impuros, que ele era um homem miserável e pecador e que ele merecia a morte. Como pode um homem que agora 5 capítulos está julgando e no 6º ele será o julgado? Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o que eu acho tão maravilhoso e esplêndido, quando Isaías vê a glória do Senhor, se lança ao chão, ele está dizendo: eu sou miserável pecador, eu mereço a morte. Mas naquele exato momento, o anjo do Senhor pega uma brasa viva do altar e com uma tenaz passa em seus lábios. E a frase: perdoados estão os teus pecados. E dali em diante, irmãos, Deus purifica Isaías, um grande homem de Deus, um homem profeta palaciano. Pronto, está pronto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, é isso. Para vermos a glória de Deus, nós temos que ir aos pés do Senhor em ato de humildade, humilhação. A Bíblia nos diz por Jesus que quem se humilha recebe exaltação. Louvado seja o nome do Senhor. Se você quer que o nome de Deus seja exaltado sobre a sua vida, se eu desejo que o nome de Deus seja exaltado sobre a minha vida, nos humilhamos nos pés daquele que é o dono da glória, o Cristo da glória. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se nós queremos honrar e glorificar o nome de Deus, temos que desfazer das máscaras que carregamos, temos que desfazer dos gostos que nós temos. Mas para que o domínio do Senhor domine a minha vida, nós precisamos lançar-nos no altar de Deus, que é Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. João estava assim. O Senhor sondou o seu coração, viu nele condições para administrar ainda mais a sua vida e revelar a Ele. Então o Senhor se revela a ele. Jesus agora se revela a João. João, louvado seja Deus. Olha só, versículo 10, o próprio João: fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. Aqui é domingo. João está numa ilha deserta, tirando carvão, num domingo, dia do Senhor. E ouvi de trás de mim uma grande voz como trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, envia a 7 igrejas. Estão na Ásia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Ou seja, Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. Não há o que esconder do Senhor. O Senhor vê todas as coisas. Ele conhece todas as coisas. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele vê tudo e todos.
Salmista Davi vai dizer assim, que ainda as palavras não saíram da nossa língua, ou seja, está no gatilho da nossa boca, o Senhor já as conhece. Ainda antes, quando gerado no ventre da sua mãe, eu já te cobria com pele, eu escrevia o seu nome, ou seja, cada gota de sangue do nosso corpo, o Senhor conhece todas elas. Ele mesmo escreveu a nossa história e nos permitiu estar aqui esta noite para ouvir a sua eficaz palavra. Deus te conhece, Deus sabe, Deus vê, Deus me enxerga, Deus te enxerga, Deus sabe quem somos. E no mesmo capítulo, no mesmo número de Salmos, o salmista vai dizer assim: ainda que eu tomasse as asas da alvorada e voasse para os confins desta terra, lá o Senhor estava. Se eu me escondesse nas entranhas do mar, no fundo do oceano, lá o Senhor também estará. Ele está dizendo da onipresença, a onisciência de Deus, a onipotência do Senhor. Deus vê, Deus sabe, Deus conhece. Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor Jesus se revela a ele. E agora diz: virei-me para ver quem falava comigo, e vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais uma semelhante ao Filho do Homem, vestido dos pés de uma roupa comprida, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Quem se vestia assim era o sumo sacerdote. Era Jesus que ali estava, sumo sacerdote estava ali, o sumo pastor. Louvado seja Deus. E a sua cabeça, cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas, e tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando na força resplandecia, e quando eu vi, caí sobre os seus pés como morto. Me lembra Isaías de novo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O homem reconhecendo que é um nada, o homem reconhecendo que é um pó, o homem reconhecendo que é um miserável, o homem reconhecendo que é nada, é pó diante do Senhor. Irmãos, nós vamos ver o Cristo da glória. A igreja está partindo dia a dia, instante a instante, segundos a segundos, para vermos e conhecermos o Cristo da glória. Será maravilhoso esse dia. Não podemos desistir das nossas lutas aqui. Não podemos desistir da batalha aqui. Se você precisa de força, vá buscar do Senhor. Ele tem força para te dar. Ele tem mãos poderosas para te ajudar. Ele tem o braço forte estendido em meio ao caos. Ele é a solução para a sua vida. Ele é aquele que te dá força e que te faz perseverar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu não posso esforçar você. Eu não posso te dar sequer uma palavra de conforto, mas o Deus da glória, o Deus poderoso, o Deus soberano, esta noite está nos dando força. Nós estamos recebendo fé porque estamos ouvindo sua palavra, estamos ouvindo a mensagem do evangelho esta noite, e a minha oração é para que você receba força. É para que você, como João, louvado seja Deus, sejamos um adorador. João estava aqui num dia de domingo adorando o Senhor. E assim nós estamos esta noite, adorando o Senhor de todo o nosso coração. Quando eu vi, caí os seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, ou seja, a destra aqui confirma a mão direita sobre ele. Não temas. Esta mensagem, não temas, foi usada ainda em vida, com eles na tempestade, com eles, irmãos, nas lutas, com eles nas tribulações. E esta noite não é diferente. A palavra de Deus está dizendo a mim e a você: não temas, não temas, não há por que temer, não há por que se desesperar, não há por que correr, não há por que encher o nosso coração de tremor, não, porque estamos nas mãos de um Deus poderoso que está aqui esta noite. Ele está entre nós, Ele está no centro da mensagem, Ele está no seu coração, Ele está te esforçando, te ajudando. Não temas, não há por que temer, filho meu, não há por que temer,
temer, filha minha. O Senhor está conosco, Ele é a promessa, Ele é o Deus da paz, Ele é o Deus da aliança, Ele é o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó. Ele é o Deus manifesto, é o Deus poderoso, é o Deus que guarda, que nos ajuda, que nos esforça, que nos recebe em sua glória. Não temas, louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como João se viu aos pés de Jesus, ele cai ali como morto, o Senhor colocou as mãos sobre ele. Talvez você chegou aqui desta maneira como morto diante de Deus, ou você literalmente está morto. A palavra ainda não alcançou você até hoje, mas se abrires a seu coração e der ouvido o que o Espírito Santo diz à igreja, louvado seja o nome santo do Senhor, sairemos daqui com vida e vida em abundância. Sairemos daqui sem temor sem tremor, melhor dizendo, diante a adversidade da tua vida. A vida é Cristo, o pão da vida está entre nós. Alimente-se, come, enche o teu coração com a palavra da vida eterna, enche o teu coração com a palavra da verdade, enche o teu coração com o evangelho da graça. Então todo temor, todo tremor diante de nossas adversidades não mais existirão. Estamos diante de um Deus justo, um Deus maravilhoso, um Deus único e poderoso, um Deus santo, um Deus que nós adoramos. João vai dizer que ele estava no Espírito adorando o Senhor. Achei-me na ilha de Pátimos, no Espírito, na palavra de Deus, pelo testemunho de Cristo Jesus, e fui arrebatado no Espírito. João estava no Espírito. Que estejamos, irmãos, voltados para a presença do Senhor, apesar de todas as nossas dores, apesar de todas as nossas dificuldades, que eu e você possamos nos entregar para que o Espírito Santo nos conduza, assim como João. Seja o Pátimos da sua vida qual for, seja o Pátimos da minha vida qual for, o Senhor nos ajudará. Ele é o braço estendido esta noite. Aceite o convite do Senhor, que sejamos reerguidos novamente, em nome de Jesus. Vamos orar e agradecer por esta palavra. Deus seja louvado. Amém.